Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Peço que os irmãos abram vossas Bíblias, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Segundo livro das Crônicas, 32, 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Aleluia. Essa passagem aqui, o povo de Deus estava sendo ameaçado. A Bíblia vai dizer que Ezequias, o rei atual, ele coloca ordem na casa. Ele traz o povo de volta à presença de Deus. Ele quebra os altares a deuses pagãos e agora traz de volta a presença. O povo voltou a servir ao Senhor, coisa que eles não estavam fazendo. E depois que Ezequias coloca a casa em ordem, a Bíblia vai dizer que um outro rei, Senaqueribe, envia uma carta de ameaça. E Senaqueribe, ele era rei, era filho de rei, era neto de rei. E os avós, os antepassados, o pai, o avô, já estava acostumado a escravizar o povo de Deus. E ele tinha no histórico de que os seus antepassados escravizavam o povo. Então era muito fácil para ele dizer que ele também escravizaria e prevaleceria sobre o povo de Deus. E era assim que ele estava, soberbo, dizendo, batendo no peito: os meus antepassados ganharam, venceram, então eu também vou vencer. O meu exército é mais numeroso do que o do povo, então não tem como. Pode se levantar, se vocês quiserem, eu empresto até cavalos para vocês. Ele até zombava do povo, porque o exército dele era tão maior do que o do povo de Deus. Ele já estava tão acostumado a prevalecer sobre o povo de Deus, que aí ele achou que já estava ganho. Mal do inimigo que olha para você e te dá como perdido, como se você não tivesse dono. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você tem dono. E o Deus das gerações está aqui nesse lugar. Você não vai herdar maldição de pai, de avô, não. Em você, Deus está dizendo: a maldição está sendo quebrada. Porque o Deus das gerações se levantou do trono e está dizendo: em você a maldição é quebrada. Em você esse ciclo de perda para. Em você o divórcio não vai ter autoridade. Deus está dizendo: em você a maldição vai ser quebrada. Porque tem família que parece que vai se repetindo. Acontece com a avó, acontece com a mãe, e tudo está se encaminhando para acontecer com você também. A mãe não deu certo na vida sentimental, a avó também não, e agora parece que você também não vai dar. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer, através dessa palavra: o inimigo estava acostumado a prevalecer sobre os teus, mas a partir de hoje ele vai conhecer o braço forte do Senhor teu Deus, porque não é você quem vai pelejar essa guerra. Essa guerra agora é do Senhor. E a Bíblia vai dizer que no meio da ameaça, Ezequias vai consultar o profeta. E a palavra que o profeta liberou foi essa: era para o povo se esforçar, ter bom ânimo e não temer. Tem gente que chegou aqui dizendo: eu já estou muito cansada, Stephanie. Eu já lutei demais, eu já guerrei demais. Tem uma área da minha vida que parece que não rompe, que não avança. Deus até faz em outras, mas tem uma, parece que é essa, que o inimigo disse: eu vou envergonhar ela, entrou, não sai, não solta por nada, e parece que eu vou ficar envergonhado. E eu estou cansado, porque tem gente que chegou aqui dizendo: eu estou cansado de lutar por essa causa, eu estou cansado de lutar por essa peleja, eu estou cansado de guerrear essa guerra. Tem gente que está cansado, mas Deus está dizendo: se esforça mais um pouquinho, esforça-te e tem de bom ânimo. E sabe o que foi que aquele povo fez? A Bíblia vai dizer que diante dessa palavra o povo se animou, o povo se alegrou. O povo encontrou força de onde não tinha para continuar, para guerrear, para lutar. E
As nossas companhias dizem sim e determinam sim aonde a gente vai chegar. Porque tem gente que anda do nosso lado que é tão pessimista que às vezes a gente está com a fé lá em cima, mas de tanto ouvir aquela pessoa dizer que não vai dar certo, a gente começa a acreditar que não vai dar certo mesmo. Então vigie com quem você anda, vigie com quem você escuta. A palavra que foi liberada aqui foi uma palavra que animou o povo. E tem gente que anda com gente que só fala desgraça, que só conta miséria, que só conta problema. E tem uma coisa que contamina a gente, é isso, sabia? Sabia que murmuração pega? Quando a gente anda com quem murmura demais, a gente daqui a pouco se pega murmurando também. Quando a gente anda com pessoas que só olham defeito, vão para a igreja só para criticar, o próximo a criticar vai ser a gente também. E aí a gente começa a perder bênção. Por quê? Porque está andando com pessoas erradas. Mas hoje Deus me trouxe aqui para lhe dizer também, para lhe perguntar, vai dar ouvidos a quem? A voz que foi liberada pela boca de Deus? Ou o murmurador que vez ou outra fica ao seu redor? Ou alguém que olha para você e diz, é distante demais? Ou a palavra de Deus que disse, se esforça mais um pouco, tenha bom ânimo e não tenha medo, porque essa guerra não é sua, mas é minha. Se agarre a palavra que foi liberada do céu para a sua vida. Mas tem uma coisa, Deus disse aqui na palavra dele que a peleja não era mais do povo, era dele. Mas o povo não ficou de braços cruzados, porque às vezes Deus diz, eu vou fazer. E aí a gente vai, se senta, cruza os braços e fica esperando cair do céu. Não, a gente tem que se posicionar. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se preparar. O povo disse, Deus falou, a guerra é dele. Mas a gente tem que estar pronto para quando o inimigo vir. E a Bíblia vai dizer que eles fecharam as brechas do muro. E não somente isso, construíram um segundo muro na frente do muro que já existia, para não dar facilidade ao inimigo. O inimigo, quando ele está chegando perto de você, ele está encontrando facilidade ou ele está tendo dificuldade para acessar, para entrar e para fazer? E quando a gente fala de brecha, não é só pecado sexual não, porque o povo pensa que pecado é somente pecado sexual. É trair, é fornicar, não. Brecha também é murmuração, murmuração é brecha, fofoca é brecha. Ficar falando de homem, de mulher de Deus é brecha. Ficar criticando, apontando, olhando somente para o outro sem olhar para o próprio umbigo é brecha. Fecha as brechas. Fechou as brechas. Construiu um segundo muro. Porque tem hora que a gente ora pedindo a Deus assim, Senhor, não deixa o inimigo vir não, não deixa o inimigo tocar não, não deixa o inimigo chegar não. Eu imagino o povo de Jerusalém orando assim, dessa forma. Não deixa Senaqueribe chegar até a gente não. Não deixa ele conseguir chegar até a gente não. Mas tem hora que Deus quer que o inimigo chegue mesmo. Mas é para que o nome dele seja glorificado. Deus permitiu que Senaqueribe se levantasse. Deus permitiu que o exército inimigo atacasse. Mas sabe por quê? Porque já tinha um anjo preparado. E esse único anjo matou 185.000 do exército inimigo. E a notícia que se ouviu e que se espalhou foi: Deus fez, Deus desceu, Deus fez, Deus livrou o povo, Deus matou, Deus fez com que os inimigos se tornassem em nada. Deus cumpriu com a palavra que saiu da boca do profeta. Deus manda lhe dizer: tem coisas que eu permiti acontecer para que todos soubessem e para que a língua de muitos proclamassem: o Deus que falou na boca do profeta cumpriu. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: a notícia que vai se espalhar é que Deus fez o que prometeu, do jeito que ele falou, aconteceu. Os fofoqueiros vai chegar e vai dizer: menina, tu soube que Deus fez na vida dele, tu soube que Deus liberou o CNPJ para ele, tu soube que Deus libertou o marido dele e agora ele está na igreja, tu soube, Deus fez na vida dele, Deus fez na vida dela. A palavra que foi lançada já há tanto tempo que todo mundo já tinha até esquecido e que estavam zombando ela, aconteceu. Se
se cumpriu. A promessa saiu do papel. Não é só mais palavra. Se materializou, se concretizou. A notícia que vai se espalhar, se você se posicionar, é essa. Deus fez. Deus cumpriu. Deus livrou. Deus operou. Deus fez cessar a guerra. Comece a descansar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: descansa. Hoje, deite a sua cabeça naquele travesseiro e durma. Tem gente que está pensando tanto no problema, na afronta, na calúnia, na perseguição, na ameaça, que não está conseguindo nem dormir mais hoje. Tu deita a cabeça naquele travesseiro e durma. Porque Deus está dizendo: maior sou eu que estou com você. Os teus adversários têm o braço de carne, mas você tem o braço forte de ferro do Senhor Jesus, teu Deus. E o testemunho que vai se espalhar por aí é que o teu inimigo, o teu adversário perdeu. O teu adversário perdeu. O testemunho que o seu adversário vai contar é de derrota. Ele vai ter que inventar uma história para justificar que ele teve que sair, que ele teve que bater de retirada da tua vida e da tua história. Você recebe essa palavra? Cadê aqueles que não vão abaixar as armas? Cadê aqueles que vão se esforçar mais um pouquinho? Cadê aqueles? Cadê aqueles? Cadê aqueles que o nome vai até estar na boca do fofoqueiro? Mas não é contando derrota, não. É contando o que Deus fez. É contando que Deus agiu. É contando que Deus cumpriu.